Olá pessoal, de novo, sou eu aqui, Joyce Hasselman, terceiro bloco da nossa retrospectiva. Então, para você que não pegou ao vivo o primeiro e o segundo bloco, depois você dá uma passadinha aqui na minha fanpage ou lá no meu canal no YouTube, vai estar tudo disponível para vocês, né? Eu falo lá no primeiro bloco do impeachment da Dilma Rousseff, do golpe do PT, de como agiu aí Lula, Dilma e essa corja toda, né? Como é que terminou o processo do impeachment, por que o Congresso agiu, falo das manifestações, né, falo aí do nosso Congresso Nacional, que na verdade se cercar vira presídio, né? E agora a gente vai falar aí, né, já desse momento, que é o momento do governo Temer. Então, depois de tudo isso, né, Temer assumiu definitivamente o governo com aquele discurso, né, de, olha, eu vou fazer, vou acontecer, vou mudar a política econômica, né, temos que ter aí uma ponte para o futuro, vamos fazer o Brasil crescer, vamos retomar a economia, vamos cortar gastos, vamos fazer aquela coisa toda. Mas o Temer assumiu com esse discurso, mas o governo ficou meio bipolar, porque ao mesmo tempo que ele assumiu com o discurso de cortar gastos, de fazer com que a economia fosse retomada, o governo dele também aprovou aí algumas medidas que na prática geram custos, né? Como por exemplo, reajuste para o judiciário, né? Promessa, né, que aquela jaguara, como se diz no sul, da Dilma fez, que o PT fez para acalmar um pouquinho aí a turma do judiciário, mas que o Temer foi lá e chancelou, né? Então teve aumento de Bolsa Família, teve questão aí de Minha Casa Minha Vida, né? Então ele começou a dar uma torradinha, né, no dinheiro, nosso dinheiro, para ver se ele ficava ali um pouquinho mais de bem com a população, né? Se a moralzinha dele levantava um pouquinho aí com a população brasileira, né? De qualquer forma, o Temer chegou, assumiu a presidência interinamente, né? Trocou aí de ministros, mas logo teve a primeira baixa, né? A primeira baixa aí no governo de Michel Temer foram 11 dias depois do governo interino. Veja bem, gente, não tinha nem sido ainda nomeado, né, presidente de uma vez por todas. Dilma ainda podia voltar se o Senado, né, não fizesse o dever de casa, mas 11 dias depois ele teve que fazer aí, assinar a primeira baixa, que foi justamente a envolvendo o Romero Jucá, né, o homem de confiança de Michel Temer, o homem que estava no planejamento, todo poderoso, super-ministro de Michel Temer, e que acabou, né, tchau querido, foi embora, justamente porque ele foi flagrado aí num diálogo que foi gravado pelo Sérgio Machado, né, em que ele dizia que a Lava Jato, né, tinha que ser barrada de alguma forma, que precisava haver aí um acordão para barrar a Lava Jato, né, e por obstrução, por tentar obstruir aí a Lava Jato, né, isso acabou caindo diretamente no colo do Michel Temer, e quando caiu no colo do Michel Temer, o Michel Temer não teve o que fazer e mandou, né, ele embora, né. Então a Lava Jato foi quem balizou o momento político no Brasil, né? A Lava Jato foi quem foi dando os caminhos e tem dado os caminhos aí sobre o momento político brasileiro, né? E teve outros ministros que foram derrubados pela Lava Jato, como por exemplo o Henrique Alves, lembra-se dele? Henrique Alves foi derrubado, ele que era ministro do Turismo, foi citado também pelo presidente da Transpetro aí, acusado de receber propina disfarçada de doação eleitoral, e também foi embora por conta da Lava Jato. Mudanças também, mais petistas foram presos, né? O Paulo Bernardo foi preso, o Palocci foi preso, o Manteiga foi preso. Então a Lava Jato foi fazendo essa faxina e ao mesmo tempo delimitando, né? Ó, o governo pode ir até aqui, esse aqui pode estar, esse aqui não pode estar no governo, né? Então conforme as delações aconteciam e tem acontecido, as pessoas eram entregues, o governo teve que fazer aí a sua mini reforma. O advogado-geral da União também saiu. Lembra-se dele, né, o advogado-geral da União, o Fábio Medina Osório, ele acabou deixando o governo, foi colocado para trás, né, para fora do governo, um homem que é um homem ético, um homem decente, né, e ele disse o seguinte: o governo queria abafar a Lava Jato, que ele não concordou com aquilo, o Planalto nega, claro, né, o Temer nega, todo mundo nega, né, mas o Fábio Medina Osório acabou sendo colocado para fora, né, e de fato o Fábio Medina Osório é um homem reto, é um homem com retidão, né, um homem bem preparado, mas enfim, foi colocado para fora aí pelo governo, né. Como eu disse pra você, teve as prisões aí do Manteiga. O Manteiga foi a prisão relâmpago, né? Não teve, né? Porque a mulher dele estava internada, aquela coisa toda, mas já devia ter voltado pra cadeia há muito tempo. E a Lava Jato continuou.
continuou e chegou aos ex-governadores do Rio de Janeiro, que foram presos, né? O Antony Garotinho e também o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral continua na cadeia, o Garotinho, né, tá em casa, né, fofo lá em casa, né, dizendo que é ameaçado, aquela conversa furada, arrumou um problema no coração, arrumou um stent para colocar no coração, mentiroso, sem vergonha, mas tá lá. E as crises continuaram, aguinha, gente. Quando a Lava Jato chegou nos governadores, isso acendeu um alerta geral, porque, na verdade, né, as delações estão chegando em todos os cantos. E a delação do Marcelo Odebrecht, que é a maior delação do mundo, tá, gente? A maior delação do mundo. Ele tá entregando todos, tá entregando governadores, tá entregando prefeito, tá entregando governo atual, governo passado, tá entregando, tá colocando todo mundo, tá entregando Temer, tá entregando Aécio, tá entregando Dilma, PT, tá entregando toda a corja, né? Então, essa delação, de fato, vai balizar todo o ano de 2017. A delação do Marcelo Odebrecht vai balizar todo o ano de 2017, né? A gente vai ter aí muita Lava Jato pela frente. Mas ainda nas crises envolvendo o governo de Michel Temer, teve agora a mais recente, que é a crise aí entre o Gedel Vieira Lima e o Marcelo Calero. Lembra-se disso? O Calero que estava lá no Ministério da Cultura, né, e o ministro, o Gedel Vieira Lima, também um homem de confiança aí, né, do Michel Temer, né, muito de confiança, muito amigo, os dois, né, assim, um e carne e tal. Aí o Calero, gente, é esquerdinha, é infiltrado, pronto, acabou, isso é verdade. Agora, que o Gedel Vieira Lima fez, ele fez, né, então tinha que ser afastado imediatamente. Aliás, o Michel Temer até demorou para fazer isso, né? Na minha opinião, achei que ele foi lerdo demais, ele tem esse problema, né? Ele leva as amizades e tal, e deixa ali, né, os amiguinhos fazendo besteira dentro do governo. Mas o fato é que o Calero disse que o seu Gedel Vieira Lima queria uma licença ilegal para um prédio de luxo em Salvador, maravilhoso, e veja só, né, o próprio ministro Gedel tem um apartamento no prédio, né, e aí por conta disso a coisa foi toda, parou na Polícia Federal, deu manchete de imprensa, e depois aí de alguns dias, uma semana mais ou menos, o Gedel Vieira Lima apresentou uma carta de demissão, que na verdade não foi uma carta de demissão, né? Ele combinou ali com o Michel Temer, que o Michel Temer não quis demiti-lo, né, para não ficar tão feio, e ele combinou de sair e pronto, acabou. Na sequência disso, né, nós tivemos aí algumas aprovações importantes na Câmara dos Deputados e também no Senado, né, envolvendo as questões políticas e envolvendo as questões econômicas, né? Isso é importante também da gente conversar. A gente teve a aprovação da PEC do teto dos gastos, né? Isso era uma promessa do governo, era também uma pressão, né, da sociedade. A gente precisa ter a PEC do teto, né? A gente precisa ter um limite, não pode dar um cheque em branco para o governo, né? Porque o governo, de fato, é gastão, né? Então essa ideia de botar ordem na baderna foi uma ideia do Michel Temer, e o Congresso acabou aprovando sem muita dificuldade, apesar dos petistas fazerem a maior auê, né, a maior zona, literalmente, em Brasília, e também em São Paulo. Quebraram tudo, gente. Lembra-se disso? Quebraram tudo. Em frente à Fiesp, soltaram até rojão, né? Bandidos agindo como milicianos, assim que eles fizeram, né? Mas a PEC com protesto, incendiaram carros em Brasília, lembra-se? Depredaram ministérios, eu coloquei tudo aqui na minha fanpage, né? Então esses canalhas destruíram muito do patrimônio público para fazer ali, né, volta Lula, e a PEC do teto não é boa, vão tirar dinheiro da saúde e educação. Bando de mentirosos. Eles não são só burros, eles são mentirosos, né? Então, de qualquer forma, com toda a confusão aí, a PEC do teto foi aprovada, pronto, acabou, passou, né? E também teve a apresentação da reforma da Previdência. A reforma da Previdência que está precisando de muitos ajustes, é claro, né? O governo tá meio sem noção, né? 49 anos de contribuição para aposentar. Então, né, quando você for um embrião, você começa a contribuir, né? Mas os ajustes têm que acontecer. Eles apresentaram aí, digamos, o teto, né, para ir cortando, né? Então, é preciso que haja essa reforma. E uma das coisas que marcou o Congresso Nacional negativamente, né, foi a condução do pacote das 10 medidas contra a corrupção. Você se lembra disso, né? Eu estive palestrando sobre isso, inclusive. Palestrei sobre isso na Câmara dos Deputados,
Participei das audiências públicas, estive em Curitiba ao lado de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, falando sobre as 10 medidas, da importância das 10 medidas contra a corrupção, para que o Brasil não se tornasse uma Itália pós-operação Mãos Limpas, como aconteceu lá, aqui pós-Lava Jato, né? Então, a turma do Ministério Público Federal, coordenada pelo Deltan Dallagnol e a Tameia Dalenon, eles fizeram, né, esse pacote das 10 medidas, um pacote sensacional, que na prática diz o seguinte: corrupto é bandido e bandido tem que ir pra cadeia. Corrupção é crime hediondo. Corrupção é crime hediondo. E é pior do que o crime de homicídio, porque você não está vitimando uma pessoa, você vai estar vitimando uma nação. Pronto, é isso que diz. Chegou lá aquele bando de sem vergonhas do Congresso, morrendo de medo de ser preso, até porque ali havia a punição para corrupção, a punição para Caixa 2, aquela coisa toda. O que eles tentaram fazer? Primeiro, anistiar o Caixa 2. Nos 48 do segundo tempo, comandados pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que não vale o que come, que está fazendo um dos piores jogos dentro do Congresso Nacional e que, para se manter, vende a alma ao diabo. Tá? O Rodrigo Maia. Então o Rodrigo Maia, que é do DEM, se juntou com a corja do PT, né, e outros, tá? Teve gente do PSDB, teve tudo que é partido, mas eu tô falando aí do geral, do grosso, né? Se juntou aí com a corja do PT para pegar aquele pacote, PDT, né, essa corja toda, PMDB, para pegar aquele projeto que era primoroso e para transformar aquele projeto primoroso num projeto que na prática simplesmente estimula a corrupção, né? Na prática diz assim: oi corrupto, tudo bem corrupto, você pode continuar roubando, meu amigo, você pode continuar assaltando o bolso do brasileiro, tá, meu amiguinho? Porque você, sabe o que vai acontecer? A gente vai perseguir juiz, vai perseguir procurador, vai perseguir o Sérgio Moro, vai perseguir o Deltan Dallagnol, né? E olha aqui pra você, Brasil, foi isso que a Câmara fez. O Onyx Lorenzoni, que é o relator das 10 medidas, fez um trabalho primoroso. Ainda que eu creia que, eu até falei pra ele, que ele flexibilizou demais, né? Ouviu muita gente que tava ali de mimimi no ouvido dele, aquela coisa toda. Mas o fato é que, ao chegar no plenário, apresentaram um substitutivo daquele Weverton, né, do Maranhão, um imbecil que tomou uma tomatada, eu achei pouco, né? Você tem que tomar mais tomatada, viu, deputado? Porque o senhor, deputado, o senhor é vergonha do Brasil. O senhor não é vergonha do Maranhão, não. O senhor é vergonha do Brasil. E sabe o que eu espero? Eu espero que o senhor perca o seu empreguinho de deputado federal, né? E que o senhor jamais consiga um cargo público para ficar mamando nas tetas do cargo público e servindo, como o senhor fez, baixando a espinha até os fundilhos aparecerem, porque foi isso que o senhor fez pro Renan Calheiros. Porque o senhor é um semi-analfabeto. Aquele substitutivo não é do senhor. Foi o Renan que entregou na sua mãozinha e fez o senhor fazer o serviço que o senhor fez. Então, senhor Weverton, o senhor é uma grande vergonha, ok? Ok, vamos lá, pessoal. Seguimos em frente, né? Mexeram nas 10 medidas, fizeram uma baderna, né? Aprovaram uma coisa totalmente absurda, né? E isso foi lá para o Senado Federal. No Senado Federal, o Renan Calheiros já estava tentando um outro golpe, que era aquele golpe da lei do abuso de autoridade, aquele PL, se não me engano, 280, né, da lei do abuso de autoridade. Pois bem, chegou lá, ele tentou a toque de caixa com o relator chamado Roberto Requião, que é outro que não vale o que come, né? É um cangaceiro de esquerda, da política brasileira, é uma vergonha para o Paraná, né? E ele levou, tentaram ali a toque de caixa aprovar aquilo, o povo gritou nas ruas, eu fiz campanha na internet, a gente foi em cima dos senadores e, uau, conseguimos segurar a lei do abuso de autoridade. Mas as 10 medidas deturpadas estavam lá, tá? As 10 medidas deturpadas estavam lá. O que aconteceu, né? O ministro Fux foi lá e pá, deu uma canetada e mandou as 10 medidas voltarem para a Câmara dos Deputados para que sejam rediscutidas, porque lá eles deturparam tudo. E aí foi a confusão danada. Ah, porque o ministro Fux não podia fazer isso, porque o ministro Fux errou. Quem errou foi a Câmara. A Câmara, aqueles bandidos que simplesmente fizeram um projeto que estimula a corrupção e persegue investigador. Eles erraram, né? Então, veio todo mundo, olha, vamos lá criticar o Fux. Quando o homem faz alguma coisa que presta, se critica. Aí é demais, né, gente? Mas o fato é que a gente conseguiu aí ter um tempo, pelo menos,
O projeto do abuso de autoridade continua no Senado, mas foi para a CCJ, que é a Comissão Coração, né, do Senado, foi para a Comissão de Constituição e Justiça.